falou assim, Denise, por que você não faz umas sessões, você e a Júlia, faz uma para experimentar, né, e ver como que é. E eu fui, porque eu já estava cansada daquela situação também, e falei, eu confio na Cleise, eu vou lá para ver qual é, né? E aí a gente, Aham. legal, porque você explicou, né, como que seria, e a gente começou e foi muito válido. Aham. Aí, tanto você fez o processo todo, né, Denise, das 6 sessões, como a Júlia também, né? Na época, acho que ela fazia o 8º ano, né? Você estava preocupada e tudo mais Esse trabalho, com as questões dela, não é isso? Uhum. Ô, Denise, o seu som, ele tá assim, picando, sabe? ah, Será que tem alguma coisa? Você está com fone de ouvido ou não? Você está com som? Oi? não estou com fone. Não tá? Não, Tá. Que tá. Ou então você podia chegar talvez mais próximo do telefone. Então, ok, Denise. Bom, aí nós fizemos, né? Eu gosto de explicar para as pessoas que ainda não conhecem o meu trabalho. Eu ofereço uma sessão experimental, né, para a pessoa saber como é que funciona. Nessa sessão, a gente já faz um diagnóstico, né? E geralmente, quando as pessoas precisam fazer constelação, que vieram de uma família disfuncional, um sistema disfuncional, a primeira sessão já é constelação. E as coisas começam a clarear na vida delas, né? Denise, das 6 sessões que você fez comigo, qual que foi a mais impactante? De repente, a sua mais impactante não foi a minha, né? Eu lembro de algumas situações, eu queria saber, a sua, qual que foi a mais impactante? olha, teve duas coisas que eu queria falar. Primeiro, em relação à minha relação com a minha filha, né? Eu lembro que você me explicou que a gente não pode viver a história do outro, né? Isso aí ficou Sim, claro para mim e hoje eu até passo para outras pessoas. Porque eu sempre fui de resolver tudo na frente e às vezes, para poupá-la de certas experiências, eu ia na frente e resolvia, né? Mas isso impedia que ela crescesse. Então isso sim, foi isso. Que às vezes eu sofria à toa, né? E eu tinha que deixar ela viver a experiência dela, né? Igual a sim, borboleta no casulo lá, quando está saindo, se você for cutucar para ela sair mais rápido, ela vai sair fraca e não vai alçar o voo que ela tem que sim. alçar, né? Então, que Uhum, uhum. boas e ruins fazem parte do crescimento e do fortalecimento para a pessoa ser uma pessoa melhor, né? Sim, com certeza. A outra coisa foi quando você me perguntou em relação ao meu trabalho, e eu te falei uma metáfora, né? Que eu falei, meu trabalho é matar um leão por dia. E aí, a Sim, mim falou assim, você tem ideia, o que é matar um leão por dia? É muito difícil, né? É sim, sim. doloroso, lá, muito complicado, né? Sofrido, Aham, aham. frustrante, né? Sim, sim, E, com certeza. então, para que eu estou repetindo essa frase, né? Sim, Ou sim. substitua essa frase por outras, né? Uhum, uhum, E, uhum. E, e até hoje, né, Denise? Outro dia você comentou comigo que toda vez você lembra disso e você mudou, né? Que você não fala mais do seu trabalho, que você está matando leão por dia, não é isso? Então já criou uma. Aí tinha uma crença limitante, uma metáfora negativa, né? Que eu vou explicar. Então é isso. As metáforas, né, são analogias. E para nossa mente inconsciente, elas fazem muito sentido. Primeiro, nós somos aquilo que nós acreditamos ser. Essa crença pessoal, ela é subjetiva, né? Então, você pode conviver com a pessoa, ela tem uma crença e você tem outra a respeito do trabalho. Né? Então, quando você me falou na questão profissional, né, porque você preencheu para mim a roda da vida, que são as 10 áreas da vida,
E quando a gente foi trabalhar o profissional, e depois a gente vai conversar sobre ele, que já deu um up, eu sei que sua agenda está cheíssima ultimamente, mas você estava no momento ali de, talvez, sem muita clareza em relação ao futuro, né? De fazer, porque às vezes nós ficamos muito, eu lembro disso também, muito no operacional, e a gente esquece daquela nossa outra parte, de delegar, né? Tem coisas que nós podemos delegar para outras pessoas fazerem, mas tem situações que é da nossa expertise, né? Você como designer interior, só você que vai dar conta de fazer os seus projetos, de atender os seus clientes, né? E aí eu lembro que nisso, quando você falou, olha, Cris, eu mato um leão por dia. É uma metáfora negativa, pesada, e que você acreditava nisso. Agora imagina o que é matar um leão por dia. De repente esse leão até te mata, né? É uma questão de sobrevivência. É mais ou menos, Denise, quando a gente fala assim, sobre o trabalho. Não, eu estou cavando, eu estou lutando, né? Professores às vezes falam assim, eu estou indo para a luta. Então, ele tem a sala de aula como alunos que são animais enjaulados, e ele vai ali adestrar esses alunos. Então, ele já vai com essa crença. Uhum. E da forma como ele age, os alunos vão responder. Então, essa metáfora, eu mato um leão por dia. Primeiro, ela é uma crença negativa. Se nós somos aquilo que nós acreditamos ser, o seu trabalho era sempre essa luta entre você, humano, e uma fera. Né? E é assim, quase que impossível a gente matar um leão, né? Além de não ser ecológico. Além também de não ser politicamente correto, né? Que a gente está matando os animais. Ok, mas a sua mente inconsciente, ela não sabia disso. Porque quem sabe das coisas é o nosso inconsciente. Então tinha uma crença limitante, negativa. Então você não prosperava. Você não saía, porque o seu trabalho era pesado. Era como se você estivesse numa batalha com um animal muito superior, uma fera, né? Só que você falava aquilo de uma forma intuitiva, espontânea. Você não sabia no que isso ia reverberar na sua vida. Então, se você não paralisasse nessa crença e não a ressignificasse, que foi o trabalho que nós fizemos, com certeza nós criamos uma crença empoderada. Então, quando as pessoas dizem assim, exemplo de crença limitante relacionado ao profissional e financeiro. Eu não ganho dinheiro. O dinheiro não chega nas minhas mãos e se esvai. Ela faz isso mesmo, ela não consegue. Ou então ela pensa, porque daí você nem precisa falar. Você pensou, já é a sua comunicação intrapessoal. Ah, gente, tá bom eu ganhando esse pouquinho mesmo, né? Tem gente até passando fome, você sempre vai ganhar pouquinho na vida. Então, a mente consciente, Denise, eu costumo dizer que ela é burra, ela não é racional. Quem raciocina, quem é a parte intelectual nossa, é a nossa mente racional, que está linkada ao hemisfério esquerdo do cérebro. E no hemisfério direito, que é o emocional intuitivo, é o que a gente pensa vai materializar na nossa vida. O que a gente fala vai materializar. Então, aí nós tivemos dois processos. Ressignificando uma metáfora positiva, né? E para quem gosta de fundamentação científica, tem um livro sobre metáfora do Lakoff Johnson, que ele mostra as metáforas do cotidiano. Você é aquilo que você pensa ser. E, por falar em metáforas, nós usamos muitos provérbios populares que são metafóricos. Né? Quando eu falo assim, para quem entende um pingo é letra, eu usei uma metáfora e já te passei a mensagem. Interessante que as parábolas bíblicas, elas são metafóricas. Jesus ensinava através de parábolas, de metáfora.
Né? A parábola do filho pródigo, a parábola da figueira estéril, a parábola dos talentos. Por isso é que os ensinamentos de Jesus não se perdem no tempo. Os ditos populares é muito interessante, né? Quando eu falo, olha, casa de ferreiro, espeto de pau. Já mandei a minha mensagem. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E eu posso usar os ditos populares em várias situações da vida. A PNL, ela tem vários pressupostos, né? PNL, uma ciência que é a programação neurolinguística. Pessoas acham que a PNL é autoajuda, sorri e seja feliz. Não é isso, ela tem fundamentação científica. O criador da PNL foi o Milton Erickson, um americano, psiquiatra, que morreu em Fênix nos anos de 1970. O Milton Erickson cuidava dos pacientes dele, curava esses pacientes através das metáforas e da hipnose. Ele contava historinhas para essas pessoas e a mente inconsciente assimilava. Ela passa pelo crivo do inconsciente e o inconsciente ressignificava e as pessoas se curavam. Né? E depois a PNL foi trazida para nós, porque o Milton Erickson não escreveu nada, mas ele teve 2 discípulos. O Richard Bandler, que é um entendido em matemática, em computadores, ele fez uma analogia da nossa mente humana como se fosse um HD de um computador. Nós arquivamos o nosso HD, experiências, traumas, fobias, medo, que nós não conseguimos acessar de forma consciente. Então, a PNL, ela nos dá condições de trabalhar isso com o paciente ou com o cliente, fazendo uma regressão, buscando aquela dor dele, que muitas vezes está na primeira infância, né, de 0 a 7 anos. Outras vezes esse trauma, essa dor é da mãe, né, tem algumas técnicas que nós usamos, às vezes uma situação lá no útero materno, né, a mãe estava com medo ou com ansiedade ou sentindo culpa, isso passa para o bebê e ele fica a vida inteira ou sentindo medo ou sentindo culpa. E outras vezes nós repetimos padrões dos nossos ancestrais. Né? Essa semana mesmo, uma pessoa me procurou, um rapaz de 35 anos, ele está pré-diabético, o pai é hipertenso, o pai é diabético, o avô é diabético, então ele já está programando também para ser outro da família. Né? Quer dizer, essa questão da hereditariedade, ela existe, mas às vezes nós repetimos uma dor do nosso ancestral, que pode estar vivo ou não. Veja bem, nós podemos repetir um padrão da ancestralidade, que seja da linhagem materna ou paterna, até 7 gerações anteriores a nós. Às vezes um caso de aborto, que isso vai repetindo. E quando nós fazemos uma constelação não tem nada de espiritual, é energia quântica, né? É o coletivo inconsciente dos nossos ancestrais. E nós contemplamos 3 leis da constelação e entregamos para aquele nosso ancestral, aquilo que é dele, pode ser um peso, uma preocupação que a gente traz da nossa mãe e nosso pai, é muito comum. Nossa mãe e nosso pai, assim como os nossos ancestrais, independente se eles estão doentes, se eles estão velhos, eles têm muito mais força que nós. E nós temos uma mania de carregar a coisa do outro. Querer ajudar o outro sem o outro ter nos pedido ajuda. Então, aquilo que você falou do início aí, da Júlia, a sua filha, o que é muito comum é o que você falou. Eu não quero que ela sofra e eu vou falar por ela. Se você me permitir, eu quero contar uma história que eu acho que vai inspirar muitas mães e pais. Eu sou psicopedagoga, né? A minha formação é letras, né? Eu tenho mestrado em linguística. E um dia você falou para mim assim, Cleise, a Júlia está lendo, tem que ler um livro de, acho que quase 1000 páginas.
E ela vai na internet, isso a Júlia tinha quantos anos? Uns 12, 13, né, Denise? Que hoje a Júlia já faz graduação em veterinária. Ô, Cleise, você acredita que ela foi na internet e copiou o resumo? Eu falei, faz muito bem. Qual o objetivo dessa professora pedir um adolescente para ler um livro de quase 1000 páginas? Por isso é que muitas vezes os nossos filhos, nossos alunos, têm birra da língua portuguesa. Estuda gramática de uma forma que eles não entendem. Aí no Enem não sabe escrever, né? São os analfabetos funcionais. Então, a questão não é do aluno, é do professor mesmo. Faz bem de buscar. Aí você assustou. Uma outra coisa que muitos pais faziam, que você fazia, vocês estudavam com a Júlia. Você pegava algumas disciplinas, o pai dela, outro, gente, vocês não estão fazendo mais, para com isso. Isso é responsabilidade dos filhos, né? E por trabalhar muito também, às vezes eu queria pular uma etapa. Meu Deus, desse jeito não vai dar certo. Deixa eu falar com ela para fazer desse outro jeito, que aí não precisa de eu corrigir, eu já posso ir trabalhar. E aí era ruim, né? Porque realmente acabava, enterrava o assunto, mas para ela... E veja bem, Denise, uma design de interiores com graduação, pós-graduação, estudar um conteúdo de 8º ano aqui, não é para qualquer um, não. E aí ficava todo mundo de castigo, todo mundo tenso. O que eu uso nesse caso? Uma teoria chamada análise transacional. É de você conversar até com uma criança usando a linguagem adulto. Então, o que os pais devem fazer? Quem estava na escola é eles, quem passou quem teve a aula foi o filho. Então, está totalmente descontextualizado. Outros pagam aula de reforço, aula particular para o filho, isso dá uma acomodação. Então, na aula expositiva, né, agora a gente está com as aulas em online, mas nas aulas presenciais, o que o filho pensa, ou a filha? Não preciso prestar atenção, não. Depois minha professora particular me explica isso. E aí é muito interessante que os pais querem o melhor para os filhos, mas às vezes eles não trazem isso de forma consciente, né? E aí, quando o filho está assim, naquela acomodação, e é muito interessante, porque às vezes, sei lá, ele gosta da área de humanas e tem dificuldade em matemática, e aí o professor de matemática fala, olha, desse jeito ele vai tomar pau. E aí o pai fica louco, enlouquecido com isso. E de não ver também as habilidades do filho, né? E de não valorizar isso. Então, eu chamo isso muito, Denise, de trauma pedagógico, né? Todos nós temos um trauma pedagógico. O professor faz de forma inadvertida e os pais, às vezes, reforçam. Quantas vezes o aluno tem desenvolvimento cerebral do lado esquerdo, direito? Ele tem 7 inteligências, que são as inteligências múltiplas desenvolvidas, mas, às vezes, ele tem um professor linear. Aí o professor fala que ele é hiperativo, né? Porque ele tamborila depois que ele faz atividade. Ele não consegue ficar muito tempo quieto, ele é o primeiro a terminar a atividade, ele roda a sala. Então, se ele é líder, ele dança, a inteligência corporal sinestésica, ele faz os cálculos rápidos, ele escreve bem, aí o professor fala assim, eu estou achando que o seu filho está com hiperatividade. Aí, então tá, nós vamos psiquiatra. O Brasil é o país que mais vende Ritalina no mundo, para dar um freio, né, nessas crianças ou nesses adolescentes. E às vezes, pelos meus estudos, eu detecto também que tem pessoas que têm uma mente mosaica e tem pessoas que têm uma mente linear. Tem nada a ver com inteligência. O que é mente mosaica? É aquela pessoa que pensa e faz muitas coisas ao mesmo tempo, tá? Não quer dizer que é mulher. Quando eu falo isso, fala assim, toda mulher tem mente mosaica? Não. A mente mosaica, a pessoa pensa e fala, tem muitas atividades. E quem tem a mente linear faz uma coisa de cada vez. Então,
Um dia eu estava conversando isso com um grupo de educadores e uma educadora de mente mosaica falou, que bom que eu não sou louca, eu gostei demais dessa terminologia, porque meu marido é linear e eu sou mosaico. Então, as pessoas são diferentes, mas o que a gente gosta e quer muito fazer na vida é transformar as pessoas, moldar essas pessoas, que sejam filhos, que sejam parceiros, do nosso jeito. E aí é uma frustração muito grande. Primeiro que a gente não consegue moldar o filho. Aí na relação a dois, o que é comum? Aquilo que não está do seu jeito, você fala, puxou seu pai ou puxou sua mãe. É igualzinho meu sogro e minha sogra. As coisas boas, você fala, é igual papai e mamãe. Minha família é assim, não é? Por quê? O pai vem de um sistema, a mãe vem de outro sistema. E são diferentes. Eu costumo dizer para as pessoas, muito para as noras, assim, não tenta competir quem é melhor numa receita culinária, por exemplo. Mesmo que a sua sogra te dê a receita do bolo, você não consegue fazer igual dela, porque a comida da mamãe é melhor, não é? Então, quando você entra nessa vibe de competir, você perde. Mãe é mãe. Então, isso é muito interessante. As pessoas, não, mas ele foi educado desse jeito, e eu não gosto, e que lá em casa foi assim. Você foi educado do melhor jeito que podia. Você tem os pais certos, mas o seu companheiro e sua companheira também. Então, o bacana da relação a dois não é você encontrar a sua metade da laranja, mas você ser uma laranja inteira e o outro ser uma laranja inteira. Aí a relação fica harmoniosa. Se na relação do casal há esse respeito, essa harmonia, com certeza seus filhos vão ter mais esse amadurecimento, né? Eles não vão pender para um lado nem outro, mas eles vão entender, meu pai é desse jeito e minha mãe é desse jeito. E o que a gente mais vê são os bullying, né, em relação ao filho. Em PNL, tem uma teoria que eu gosto muito, que é o visual, auditivo e sinestésico, né? Eu devo ter trabalhado esse conceito. O visual, a pessoa elétrica, anda depressa, fala depressa, atropela palavras, completa a frase do outro e ainda acha que o outro está lento. O auditivo fala menos, enquanto o visual fala muito, tudo muito rápido, gesticulado. Auditivo não. Quando ele convive com o visual, ele chega a ficar tonto de tanto que o visual fala. E o sinestésico é lento, olhar para baixo. E o visual com o sinestésico, assim, olha para mim, porque você tem... Para eu saber se você é sincero, você tem que olhar para mim. Isso é visual. O sinestésico não te olha nos olhos. Aí já tem uma crença equivocada que se não te olhou nos olhos é porque não é sincero. E aí, o sinestésico é que a pessoa lenta, sabe? Quando ela conversa com você por telefone, ela fala, e aí, Denise, eu estou sentindo que sua voz está cansada, está tudo bem? Se você é visual, você faz caras e bocas do outro lado. Nossa, gente, tem paciência com essa pessoa, não. Aí você imagina um filho sinestésico com uma mãe visual. Né? O bicho pega. O quarto do sinestésico não é organizado. O visual gosta muito de organização, tudo no lugar. E o sinestésico é conforto. Aí a mãe visual fica louca, porque as coisas estão fora do lugar. E aí, se conversar com o filho sinestésico, ele fala assim, mas o quarto é meu. Aí a mãe visual fala assim, mas se chegar uma visita aqui em casa, como é que você faz? Eu dou a solução, fecha a porta do quarto, né? Só que a gente fica imaginando o que o outro vai pensar. Uma vez uma mãe falou com a menina assim, de 9 anos, você é tão desorganizada que você não vai encontrar marido assim não, minha filha. Você tem que se organizar. Olha a crença, né? Que alguém passou isso para ela. Porque na educação nós não temos manual, né, Denise? Bom, você quer comentar mais alguma coisa do que a gente falou? Ou a gente já pode passar para a segunda parte que eu quero saber agora do seu trabalho? Tá bom. Eu queria só falar que, assim, essa parte da metáfora, né, que você me fez enxergar, né, que meu trabalho não era matar um leão por dia, né, foi muito de encontro também com a minha fé, né, que
É uma coisa Sim. que só reforçou. Na época eu estava lendo um livro que se chama Eu e Minha Boca Grande. E aí essa autora, que é a Joyce Meyer, ela fala sobre isso. Que a gente, além de não falar coisas ruins, você tem que falar coisas boas, né? Para profetizar Sim. para a sua vida. Sim, sim. Uhum, uhum. Você chama à existência as coisas boas. Então, assim, Sim, sim. o sentido não entrou em choque com a minha fé, com o que eu acredito, e com Uhum. totalmente, né? Reforçou. Uhum. Reforça. Uhum, uhum. Sim, alguém falou aqui, né? Eu também já falei essa metáfora, então vamos trocar essa metáfora aí do leão, viu? Eu sou próspera, eu sou abundante. O que você falou, Denise, é muito interessante. Independente de crença religiosa, nós somos guiados por um ser maior, por Deus. Isso faz uma diferença enorme na vida. Semana que vem eu convidei uma pessoa que também tem uma fé. O tema da conversa semana que vem é o seguinte: fé, combustível da esperança. Ele sofreu um acidente de bicicleta, ele pedala, etc. Mas ele tem uma fé, e eu convidei ele para falar disso. Eu também tenho muita fé. E isso faz uma diferença enorme, né, Denise? Por mais que a gente tenha teorias na área da psicologia, na área da mente, mas eu falo que a gente tem uma trilogia. É o corpo físico, mental, psicológico e o espiritual. Mas, na verdade, o espiritual, ele vem em primeiro lugar, né? Está até registrado no Evangelho, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça e tudo mais nos será acrescentado. Só que nesse corre-corre da vida, a gente faz sempre o contrário, né? A gente vai primeiro investigar o físico e esquece do espiritual. Então, entender aí que nós somos pequenos diante de Deus e que temos um propósito. Né? A gente não veio aqui passar férias, a gente veio a serviço de alguma coisa. E quando nós temos esse propósito claro para a gente, que eu chamo de missão de vida, e geralmente nós só conseguimos nos realizar e sermos felizes quando a gente coloca a nossa expertise, as nossas habilidades para servir as outras pessoas. Sim. Então, nós sentimos, né, realizados. Eu acho que isso E não, é que é felicidade. você tem que procurar ser agradável também. Uma pessoa que fala, igual eu falava, minha profissão é matar o leão por dia. Quem escutava pensava o que de mim? Nossa, ela nem gosta do que faz, né? Porque é uma luta. Sim. Então, Que assim, é duro, né? é agradável no que fala, né? E pronunciar coisas boas. Eu acho que é por aí, né? Isso aí. Denise, aí vamos agora para a sua parte do trabalho, né? Design de interiores. Você já fez até o meu quarto, né? E, E como vocês estão vendo aí, atrás de mim é uma parede verde. Foi até uma designer que sugeriu o verde hortelã. Eu quis o verde vibrante esmeralda. Porque eu trabalho com cores. E eu lembro que você fez, meu quarto ficou lindo. Né? Você fez, o primeiro dia que você me mostrou o projeto, eu falei, gente do céu, é isso mesmo. Mas o bacana que eu achei no seu trabalho é que você foi aceitando as minhas coisas, né? Então, por exemplo, no meu quarto eu tenho uma parede lilás, né? Porque eu acredito na cromoterapia. E o lilás é a cor da transmutação. E aí você fez, pena que vocês não possam ver, gente, mas a Denise tem esse meu projeto. Você deve ter aí no seu Instagram, tem, Denise? lá no Instagram tem seu quarto. Né? Depois nós vamos colocar lá. Então é muito bacana, né? Ela combinou coisas que eu não ia dar conta, né? Que eu não tenho esse gosto apurado. Uma cabeceira da minha cama cinza com um neon lilás, né? Que traz esse relaxamento. E depois algumas coisas, né? Cortina longa, eu falei, não, Denise, eu quero coisa prática. E ela foi aceitando e foi me indicando. Eu nunca faria, por exemplo, teria uma mesinha de cabeceira laranja com uma cor
lilás, né? E ela fez isso e ficou lindo o meu quarto. Parece assim, aqueles quartos de novela. E aí, Denise, para as pessoas, como é que é o processo se alguma pessoa que interessar, pode ser um quarto, pode ser uma sala, ou o home office, como eu fiz agora, né, da última vez, e como eu gosto de cores vibrantes, eu peguei aquele verdinho, hortelã, não, muito mimimi. Eu quero uma coisa, e aí é o verde vibrante na frequência do arcanjo Rafael que cura. E aí, um dia minha filha falou, mãe, mas isso aqui não está de acordo com a paleta de coisas. Eu falei, olha, isso aí é minha história. Isso faz sentido para mim. Então, eu acho que quando o design deixa a gente à vontade também, aquilo que ele se propõe, o projeto dele passa a ter a nossa cara. É mais ou menos assim, Denise. Como é que funciona? Respeitar a história da pessoa, né? Porque eu acho que é isso que dá personalidade à casa. É muito fácil fazer uma casa de revista, tudo igual, né? Lindo, maravilhoso, você compra tudo novo. Mas eu acho que a gente tem que respeitar a bagagem que a pessoa traz, né? Então, eu estou fazendo agora uma cozinha e a cliente veio assim, Denise, ela veio até meio tímida, com um bando de crochê maravilhoso que uma cunhada dela fez. E ela falou assim, Denise, eu queria tanto usar esse bandô, mas eu não sei, você acha que fica legal estar usando isso? Uma riqueza, um crochê de refina que nem existe mais, que, né? A pessoa que fez nem faz mais. E hoje quase a gente não encontra quem faz isso, né? Eu falei, não, nós vamos usar. Ele está na medida da sua janela, vai ficar usando, não me interessa. Eu vou fazer o melhor que eu puder para adaptar aquele bandô lá, né? E Uhum, uhum. Deu uma travada aqui, Denise. Talvez a sua internet voltou. Hein, Denise? Eu não... Gente, vocês estão ouvindo a Denise? Alguém podia me responder? Eu não estou te ouvindo. Denise?